A ex-presidente Miriam Monte deu hoje uma entrevista na rádio CBN, rebatendo as acusações feitas pelo atual presidente do Conselho Deliberativo do CSA em entrevista coletiva que ele deu ontem e atacou escandalosamente a diretoria da Miriam. E estou aqui para citar um pouco dos pontos que foram abordados, né, o que ela rebateu, e vou destrinchar um pouco e resumir um pouco para vocês aqui, também dando a minha opinião. Tá? Primeiramente peço o seu like aqui no nosso vídeo, se inscreve aqui no canal para fortalecer e ajudar aqui o nosso trabalho. É importante demais aí o apoio de vocês, e eu ainda vou fazer uma compatibilização do que foi acusado pelo Claudionei ontem e pelo que foi rebatido pela Miriam e tentar destrinchar ali para mim o que é que tá mais correto ou não nisso tudo, tá? Então, se preparem aí que tem mais conteúdo sobre esse tema, certo? É um tema polêmico demais e que precisa da devida seriedade, isso tudo, tá? Bom, primeiramente, os pontos que eu anotei que a Miriam falou na entrevista de hoje foram que, primeiro, o bicho que foi reclamado, que eram bichos pagos para muito altos, né? Para atletas e tudo mais, isso tudo foi pré-estabelecido em fevereiro, né, como ela disse, e bichos fixos de tantos por cento de premiação da Copa do Brasil, era 30% no começo da Copa do Brasil, seria direcionado aos atletas, e a partir de tal fase, acho que a partir da terceira, era 50% do valor premiado ao CSA. Muitas pessoas de dentro do clube também recebiam esses bichos, não só jogadores, mas membros da comissão, alguns diretores também recebiam esses bichos e tal. Então, é o que eu falei, né, ontem. Talvez um passarinho na mão seja melhor do que dois voando, né? Então, você abre mão, sei lá, se é 2 milhões de reais, dá 1 milhão aí para os atletas para eles correrem atrás, né? E pelo menos 1 milhãozinho entrar nos bolsos, nos cofres do clube. Então, isso daí eu até entendo. Você pode reclamar dos valores estabelecidos, né? Do campeonato alagoano era 30 mil para ganhar o clássico na primeira fase, era 50 mil para chegar na final e 100 mil para ser campeão, tá ligado? Então, você pode reclamar dos valores estabelecidos por esse bicho, mas não foi algo feito ao léu, tá? Foi algo pré-estabelecido lá no começo e acordado entre todo mundo, tá bom? Férias e 13º juridicamente, acho que tá certo o que ela falou, porque disseram que não estava pagando férias e 13º de outros funcionários, e o que ela disse bom, que não estava nada atrasado, porque eu só recebo o valor estabelecido das minhas férias quando eu tiro minhas férias. Ela falou exatamente isso, só paga as férias quando a pessoa tira férias. E o 13º é só no final do ano, não chegou ainda o final do ano, tá ligado? Então não tem o que pagar, só se estiver falando lá do ano passado, ou de férias que não pagaram, né? Mas o que a Miriam falou é que tá tudo pago. Então ela rebateu, né? Ele falou que não, ela falou que sim. Então aí é a palavra de um contra o outro. Mas, bom, falei aí agora o que né? Todo mundo sabe que você só recebe suas férias quando você tira as férias, e o 13º é só no final do ano. A não ser que tem algumas pessoas que recebem uma parcela do 13º em outro momento do ano, né? Mas o CLT geralmente é no final do ano. E jogador, ele recebe isso tudo no momento da rescisão contratual, né? Disseram também que o Jadson recebeu um valor, né? O cara ontem falou que o valor foi pago para um diretor de futebol, e hoje a Miriam esclareceu que foi o Jadson e que o valor foi repassado para os atletas, sim, né? E a contabilidade do clube tem os comprovantes, né, dele que ele realmente repassou, mas não pode divulgar esses dados, são sigilosos ali, sigilo bancário e tudo mais, certo? Então ela esclareceu esse ponto aí também. Documentos retirados, né, como disseram que foram esvaziados os documentos lá do CT, como se estivesse querendo dizer que estava escondendo alguma coisa. Ela disse que os documentos foram retirados para digitalização e foram devolvidos no dia 1º de setembro, que era a segunda-feira após rebaixamento. Então, no domingo, o pessoal foi lá, pegou os documentos para poder digitalizar, e foi no escritório da empresa que é responsável por essa parte, e foram devolvidos. Então, também é uma palavra contra a outra, né? Ela dizendo que sim, os documentos estão lá no CT, e ele dizendo que não estão, né? Que foram retirados.
Câmeras apagadas, ela disse que não sabe de nada, foi pega de surpresa também ali, né, tirou dela da reta nessa, aí também não sei se ela deu uma de besta ou se realmente não sabia de nada, mas acho que aí é uma irresponsabilidade também, né, dela, no caso. Tem que estar a par do que está acontecendo no clube. Ela falou também que no dia seguinte, no domingo, a equipe foi para o CT trabalhar, né? E exatamente porque precisa rescindir contratos com alguns jogadores, emprestar jogadores para outros clubes. A janela estava fechando, então tinha urgência, não dava para esperar. Tinha que ser no domingo, já entrar em contato, segunda-feira fechar os contratos, porque na terça-feira, dia 2 de setembro, já fechava a janela. Então você precisava rescindir logo com os jogadores para que eles tivessem a liberdade para ir para outro clube, emprestar para outros jogadores para que eles tivessem ainda a possibilidade de assinar com outros clubes, mas tinha a urgência de você fechar esses contratos logo, porque se passasse do dia 2, os jogadores diziam, olha, eu não vou mais rescindir aqui, porque senão eu vou abrir mão do que eu tenho a receber e não vou poder ir para nenhum outro clube. Então tinha urgência de até o dia 2 terminar esses contratos, certo? Então, justificado também o ponto da galera aí trabalhar no domingo. Aí também o presidente do conselho acusou, dizendo que eles foram trabalhar no domingo exatamente para assumir com a documentação e apagar os rastros, digamos assim, né? Então foi nesse tom que ele quis falar sobre a galera aí trabalhar, mas também justificado exatamente essa parte contratual. Contrato com o fornecedor. Disseram que o contrato para o ano inteiro eram 5.000 peças e tinham 6.900 peças aproximadamente entregues ao CSA. Ele disse que estava tudo errado, que não sei o que, não sei o que, mas a Miriam falou que essas peças não foram entregues. Então, tipo, eles contabilizavam peças entregues, mas elas nunca tinham sido entregues de fato ao CSA. E isso também foi algo que motivou o rompimento do contrato do CSA com a Bomache, né? E mudou de fornecedor. Tá? Então, essa outra situação aí, acusada pelo Ney ontem, né, e foi rebatida também pela Miriam. Comissão por patrocínio de 5%, e tudo foi dito com antecedência. A Miriam trouxe, né, que a comissão por patrocínio, se eu chegasse com uma empresa e dissesse pro CSA, olha aqui, a empresa quer pagar 1 milhão para o CSA para toda a temporada, eu, como o intermediário daquela negociação, teria direito a 5% de comissão. E eles disseram que qualquer pessoa poderia receber essa comissão, tá? Bastava chegar com a empresa de patrocínio para poder patrocinar o CSA. A pessoa tinha direito a isso tudo foi falado com antecedência, para conselho, para imprensa, para todo mundo, tá ligado? Então, outro ponto aí. A estrutura do CT. Bom, ela principalmente jogou a responsabilidade para a gestão anterior. Ah, tem infiltração porque a gestão anterior não terminou a impermeabilização. Ah, tá com problema disso porque não terminaram. Ah, a gestão anterior não terminou, deixou tudo inacabado, deixou tudo por fazer, né? Tirou dela da reta, tirou da gestão dela da reta, mas não justificou a falta de cuidado, nem a falta de investimento no CT, para poder consertar uma torneira, pô, consertar uma pia. A gente viu um monte de vídeo de um monte de coisa jogada, né? Tinha muita gente trabalhando, eu vi em alguns grupos também um cara que era da diretoria dizendo que o cara tirou 10 caçamba de lixo, de entulho, de restos de construção, de um monte de coisa também lá do CT do CSA, mas que é muita coisa mesmo. Então não deram conta, mas acho que faltou um pouco de investimento também para poder, pô, para não tá infiltração, deixa o negócio feio, né? Então, faz uma manta asfáltica, pô. Né, refaz a manta asfáltica, tal, não sei o que. Ela disse que essas obras aí, para terminar, estavam esperando acabar esse período de chuvas. Aí eu entendo, né? Você não vai destelhar a sua casa para retelhar ela no meio de uma chuva. Você vai esperar a chuva passar, mesmo que tenha algumas goteiras ali. Você não vai tirar o telhado todo para colocar de novo. Não tem como fazer também impermeabilização no meio da chuva, porque precisa de um tempo ali para você poder secar, né? Não tenho certeza absoluta se a manta asfáltica acontece isso. Não sei exatamente como não faço esse trabalho de impermeabilização de lajes, né? Mas, enfim, não sei se existe uma tecnologia que possa fazer essa impermeabilização durante um período chuvoso, ou se todas elas você precisa de um período de tempo aí para esperar, para secar, sei lá, ou alguma outra coisa, tá ligado? Não sei realmente, mas enfim, ela explicou isso aí, mas não justifica a falta de cuidado com o restante do CT, né? Tinha muita coisa por fazer ali, muita coisa quebrada, e que foi vergonhoso os vídeos que vazaram.
né? Falou da gestão atual, certo? E tudo bem, ela falou que a questão do passivo do clube, que aumentou, né? Era do 920, 2 dias depois 985, 8 dias depois 1.250.000. Mas é exatamente isso que eu falei, velho. Você tem uma conta para pagar hoje, conta de energia. Na semana que vem vence a conta de água, depois vem a conta da internet, no outro dia tem a conta do celular. Tudo isso você tem que pagar. E se você não for pagando, vai acumular. Tá ligado? Vai acumular de dívida. Normal. E como é que vai pagar essas dívidas se as contas estão bloqueadas? Não tem quem consiga mexer nas contas. Então, naturalmente, um clube de futebol que tem diversos e diversos funcionários, jogadores assinando rescisão, várias e várias contas a pagar, o passivo vai aumentar. Se você não for pagando essas contas, o passivo vai aumentar. Mas a Miriam falou que tudo isso está dentro da contabilidade. E ela disse que todas as contas a pagar estão com a contabilidade, todos os valores a receber estão com a contabilidade, então bastava um processo de investigação, né, para poder saber o que é que vai chegar de custo e o que é que vai chegar de receita, né? Bastava uma pesquisa lá com a contabilidade do clube, né? Mas o presidente, pelo visto, não fez isso, só ligou para saber, e aí, quanto é que tá a dívida? Tá 10. No outro dia, e aí, quanto é que tá? Tá 11. No outro dia, tá 13. Pô, claro, as dívidas vão chegando, você tem que pagar. Se você não paga, sua dívida aumenta, pô. Tá ligado? E por último também o ponto que foi falado sobre empréstimos com agiotas, né? E aí eu já tinha falado no vídeo de ontem que os agiotas eram conselheiros e torcedores do clube que emprestaram e receberam o valor de volta sem juros, porque o CSA precisava de dinheiro naquele momento e não tinha certeza se ia receber outras verbas, mas foi recebendo as verbas e quitando aquilo dali, né, com tranquilidade. E os valores foram aqui, eu vou abrir até a calculadora para poder fazer a soma total, certo? Foram 100 mil reais de Rosiel Caetano, 100 mil reais de Catiano Caetano, eu tô refalando os nomes que ela disse lá na entrevista, beleza? 130 mil de Fábio Loureiro, mais 376 mil do Robson Rodas, 376.025 do Robson Rodas, mais 50 mil do Carlos Bruno Versosa, mais 5 mil do Elcio Luiz, mais 4.800 do Valdenilson e esses foram os valores aí, 766 mil reais emprestados por conselheiros e que foi explicado isso tudo no ano passado, quando isso foi feito, tá? Todos esses empréstimos não são desse ano, são do ano passado. Então, esse valor foi pago sem juros, ou seja, o que o CSA fez foi antecipar esse dinheiro aqui, mas depois que foi recebendo o que tinha previsto para receber, pagou, quitou isso tudo sem juros. Vai tu pegar um empréstimo aí em qualquer banco digital que seja e ver se você consegue pagar sem juros. Não consegue, nem a pau. Então, bom negócio, se isso foi feito. E o pessoal da CBN disse que viram os comprovantes de pagamento da pessoa para o CSA e do CSA para a pessoa. Realmente, todos foram pagos de volta sem juros. Então, ótimo negócio para o CSA. Por último, o último empréstimo foi acho que o nome é FPG Capital, que emprestou 200 mil ao CSA e foi pago aí com... eu entendi 60 mil de juros, né? Que aí seria um valor bem alto, 30% de juros. Não sei se foi 60 ou se foi 6 mil reais. Agora eu não tô lembrado, né? Mas eu anotei aqui 60. Se foi, realmente são juros bem altos, mas para um tempo tão curto assim, né? 30% de juros é foda. Eu acho que eu anotei errado. Mas, enfim, velho. E, por fim, também, a Miriam disse que no ano passado precisou desses empréstimos, mas nesse ano o CSA não precisou de empréstimo de ninguém, sobreviveu com as suas próprias receitas, sobreviveu com as suas próprias arrecadações, né? E várias delas aí, premiações de Copa do Nordeste, Copa do Brasil, né? Que ajudaram muito no caixa do CSA nesse ano. Então, o que foi explicado até agora é que o time do CSA esse ano teve um ano financeiramente saudável, mesmo com o rebaixamento. Aí, claro que tem o déficit para a próxima temporada, que a arrecadação vai ser menor ainda, né? Mas isso que foi explicado. E assim, gente, para finalizar aqui, goste ou não da Miriam, e eu critiquei demais o trabalho dela até aqui, mas acho que
Os pontos que ela rebateu aqui agora, todos são bem entendíveis, são bem confiáveis, né, o que ela fala. E alguns que, exceto a questão ali das câmeras apagadas, né, que ela disse que foi pega de surpresa também. Mas, enfim, acho que os pontos que ela falou são bem rebatíveis, são aceitáveis, tá? Mas aí, vamos fazer aquela compatibilização que eu falei, o que é que foi acusado que ela não respondeu, ou que ela respondeu mal, e aí vamos fazer essa comparação um pouco mais pra frente, e o resultado final desse debate, que não foi um debate, né, foi uma acusação e uma defesa, ali no caso. Mas, enfim, a gente traz esse conteúdo pra vocês mais pra frente, tá? Depois que a gente conseguir avaliar tudo isso com clareza e tranquilidade. Beleza, galera? Mas, enfim, tá aí, né, a resposta da Miriam Monte para as acusações do Clauverney, que foram feitas ontem, e que agora a gente vê como é que as coisas vão andar aí, né? Mas, enfim, gente, obrigado pela presença aí de todos vocês aqui no nosso canal, muito obrigado aí a todo mundo, arrumei um tempinho para gravar esse vídeo hoje à tarde, ainda bem que eu tive tempo, meu filho dormiu, então eu tive tempo agora para poder fazer esse conteúdo para vocês, beleza? Manda aqui nos comentários o que é que você achou da entrevista da Miriam na CBN, o que é que você achou da entrevista do Ney ontem também, e vamos embora. Torcer aí para que as coisas se esclareçam e comecem a dar certo pro CSA, porque cada dia que passa a gente tem mais esculhambação e presepada lá dentro, né, velho? Tá foda, irmão. Valeu, pessoal. Tamo junto. Um grande abraço.